história da Cavide, eu acho que se mistura com a história do Curta Cinema. Tem acho que 15 anos já que eu participo do Curta Cinema, curtas, com lançamento de projeto de distribuição, festa, palestra, oficina, fazendo vinheta, agora clube. Todo ano, de alguma forma, a Cavide está sempre participando do Curta Cinema. Eu considero um dos festivais mais importantes assim que eu posso participar. Meus curtas quase todos passaram pelo Curta Cinema e sempre foi uma grande experiência, assim, não só de exibir os filmes, mas também de poder ver os filmes, conhecer esses outros cinemas que estão para o Brasil afora e fora do Brasil também, né? Então, o Curta Cinema sempre é um festival que eu aguardo todo ano para poder participar, para poder assistir, para poder ouvir os debates. Esse ano está sendo online, mas vamos nessa. É o momento agora que estamos se reinventando, né? Então, acho legal também, que eu acho que essa possibilidade online aí, de uma certa forma, também democratiza mais, alcança mais gente, né? Se eu estivesse fazendo essa palestra aqui presencial, provavelmente teria 15 pessoas, 10 pessoas, e eu acho que tem quase 100 inscritos aqui, então isso também tem um lado ruim, mas tem um lado bom também, né? De você conseguir alcançar pessoas de todo o Brasil, fora do Brasil, e isso é muito legal, assim. Eu acho que é uma coisa que nós, produtores, temos que estar de olho e pensar nossas novas estratégias agora, com essa mudança toda que está acontecendo muito rápida, né? Já falando do curso, eu acho que assim, eu sou diretor também de cinema, produtor, né? Distribuidor também, exibidor também. Eu acho que, hoje em dia, falar de cinema aqui no Brasil é muito difícil viver de cinema, né? É muito difícil você falar assim, eu quero ser diretor. E aí você conseguir, só dirigindo filmes, viver, pagar suas contas e ter uma carreira. Eu acho que isso aí, quando tem um mercado consolidado, eu acho que é um pouco mais fácil. Mas aqui no Brasil, a gente sabe que o nosso mercado não está consolidado e agora está até com problemas sérios. Então, eu acho muito importante também um realizador também ser empreendedor, né? Também pensar além do fazer artístico, do fazer o filme, né? De pensar o filme artisticamente. Eu acho que o diretor de cinema hoje ele não pode estar ao luxo de ser só diretor. Ele tem que também ser produtor, ele também tem que ser um pouco de distribuidor, ele tem que conhecer um pouco de todas as etapas, porque não, às vezes você quer, eu quero distribuir meu filme. Não tem distribuidor para distribuir teu filme, é você que vai ter que distribuir. Eu quero escrever meu filme nos festivais internacionais. Queria um agente de venda. No Brasil não tem agente de venda. Você que vai ter que ser seu próprio agente de venda. Eu quero lançar meu filme no cinema, passar no cineclube. Como é que eu faço? Quem pode me ajudar? Muitas vezes você que vai ter que correr atrás, você que vai ter que fazer o seu cineclube. E isso é um pouco o que eu passo, assim, um pouco que é a Cavide, né? A Cavide começa com uma locadora, há 24 anos atrás, de vídeo, depois se transforma num cineclube, um lugar que organiza mostras e eventos de cinema, e em 2005 se transforma numa produtora, né? E aí estamos aí falando de 17 anos. Nesses 17 anos a gente já fez muitos filmes, a gente já fez, se for pensar, curta, longa, série de TV, websérie, clipe, videoarte, videodança, são mais de 300 filmes, sendo que desses 300, eu acho que a gente ganhou 12 editais, que nem é pouco, né? Em 15 anos ganhar 12 editais é quase um por ano. Mas a gente nunca, a marca registrada da Cavide nunca foi esperar os editais. Na verdade, a marca da Cavide sempre foi fazer acontecer, né? Realizar, independente de ajuda do governo, de edital. E para fazer isso, a gente desenvolve, né? Desenvolveu e desenvolve uma rede de parceiros, né? Eu falo sempre que quanto menos dinheiro a gente tem, mais parceiros a gente precisa, né? E são esses parceiros que vão te ajudar aí a fazer os filmes, a lançar os filmes, a finalizar os filmes. A minha história é meio inusitada, vou resumir rapidamente. Eu era atleta de judô, me machuquei nas vésperas das Olimpíadas, resolvi abrir uma locadora, e essa locadora passou a ser frequentada por cineastas e cinéfilos aqui no Rio. E foi ali que eu comecei a conhecer cinema e conhecer os realizadores, os estudantes de cinema, os diretores. E aí minha vida começou a ir para o cinema, né? A se afastar do esporte e ir para o cinema. E aí, com o tempo, eu fui fazendo cineclubes. E esses cineclubes eu conheci mais pessoas, comecei a criar meus primeiros parceiros no cinema. E a partir daí eu fui fazer produção, fui fazer
criei uma produtora, né? E aí peguei esses parceiros que eu conheci na locadora. O cinema, eu acho que é uma arte coletiva, né? Então você precisa ter seu grupo, a sua turma, o seu coletivo. Às vezes você conhece essas pessoas na faculdade de cinema, às vezes você conhece essas pessoas num cineclube que tem na sua cidade. Eu conheci muito na minha locadora. Eu tive sorte que as pessoas iam lá pegar filmes raros que só tinha lá, e eu acabava conhecendo essas pessoas e fui formando meu time na locadora, né? Eu tive esse privilégio aí das pessoas virem ao meu encontro assim, e eu rapidamente me tornar amigo, parceiro e trabalhar junto. Então, esses 300 filmes que a gente fez, o jeito que a gente desenvolveu, né, o projeto de realização da K-Video é muito focado nessa coisa de colaboracionismo mesmo, essa coisa de dar e receber, de trocar, de escambo. Às vezes isso parece meio utópico, parece assim meio, isso aí não existe, só uma coisa assim que o pessoal na K-Video acontece, sim. A gente está sempre criando novos parceiros. Você vê, a K-Video é uma grande parceira do Curta Cinema. Então, a gente está sempre... A edição passada, que o Ailton não tinha patrocínio, a gente ajudou na vinheta de abertura. E aí o Ailton também, agora que tem dinheiro, me convidou para participar aqui. É uma troca. Eu acho que assim também tem que ser na feitura dos filmes, sabe? Eu acho que o produtor não é só o cara que consegue dinheiro ou só o cara que escreve o projeto. Eu acho que o produtor é aquele que cria caminhos para as coisas acontecerem, né? E isso pode ser feito de diferentes formas. Eu fiz faculdade de cinema, depois quando eu abri eu tinha feito economia, depois quando eu abri a produtora eu resolvi fazer faculdade de cinema porque eu achava que era importante também estudar cinema na faculdade, porque eu queria me tornar cineasta. E eu aprendi na aula de produção o livro e a cartilha lá, e o método que eu aprendi era muito focado no modelo mainstream, né? No modelo americano, no modelo do cinema ideal, que está longe de ser o modelo que a gente vivencia, né? Ainda mais quem está começando, eu acho. As dificuldades são enormes, e aquilo que está no livro lá que você aprende, às vezes não dá certo para quem está começando. Então, eu comecei a pensar um caminho novo, assim, o meu caminho. Eu acho que, na verdade, não tem uma regra certa, não tem um caminho certo. Eu acho que cada um tem que encontrar o seu caminho. E o que eu estou falando hoje aqui, o que eu vou falar, é o meu caminho. Talvez ele inspire, dê algumas ideias para vocês, mas, no fundo, vocês têm que criar o caminho de vocês, né? E esse caminho que eu fui desenvolvendo, né, que foi baseado nessas parcerias, ele me permitiu trilhar outras formas de realizar, né, de produzir. O primeiro filme que eu fiz, por exemplo, o primeiro curta, foi em 2002, 2003, foram pessoas que resolveram me ajudar, porque eu ajudei tanta gente que um dia eu sentado na mesa de bar assim, eu falei que eu tinha uma ideia para fazer um filme e todo mundo falou assim, eu quero te ajudar a fazer. Mas eu falei, mas eu não sei mexer em câmera. Eu falei, mas não precisa saber mexer em câmera, a gente tem um fotógrafo aqui. Mas eu não sei direção de arte, eu não entendo de figurino. Não, a gente tem um diretor de arte, a gente tem um figurinista aqui. Eles me convenceram que eu não precisava saber de nada para fazer o filme, além da história que eu queria contar. Lógico que não é assim exatamente, mas eu falei, tá bom, então vamos fazer. E aí, faltando uma semana para a filmagem, a minha assistente falou assim, e a decupagem? Qual vai ser a decupagem do seu filme? Eu falei, decupagem? O que é isso? Não fazia a mínima ideia. Não, decupagem é assim, onde você vai botar a câmera, você vai filmar com a câmera na mão, vai ser no tripé, como você vai filmar? Eu falei, eu não sei. Eu falei, o diretor tem que saber isso. E aí eu fui na minha locadora, peguei vários filmes, assim, o meu curto era um cara que estava correndo nas paineiras e era perseguido por um carro, né? Aí eu peguei vários filmes que tinham pessoas sendo perseguidas, filmes de perseguição, Corra, Lola, Corra, O Encurralado, Spielberg, e fui meio copiando aquelas cenas para decupar o meu curta. E aí era um processo meio doido, né? Eu fui gravando assim no VHS os trechinhos, mostrei para a equipe, e aí a equipe mais ou menos entendeu, a gente fez, e foi uma experiência marcante. Eu fiquei uma semana filmando com 15 pessoas me ajudando, e a partir dali eu falei, cara, gostei, quero fazer mais. Mas é isso, você às vezes
como eu sou produtor e diretor, às vezes eu dirigia um filme por ano, mas eu produzia 15, 20 filmes por ano, assim. Então acabou que eu fiquei mais conhecido como produtor e diretor, em função da quantidade de filmes que eu produzia de outras pessoas, e aí as pessoas me viram como produtor. E isso também é uma coisa interessante de falar, assim, né? A construção da imagem de quem você é dentro do mercado. Eu acho fundamental você, desde sempre, já demarcar um território, já demarcar o que você quer fazer, o que você quer se tornar, que as pessoas vão começar a te convidar para fazer os filmes, para realizar, em função do que você fala que você é. Se você fala assim, eu sou produtor, aí você é o produtor, você passa a ser produtor a partir do momento que você fala que você é um produtor. E diretor e ator é a mesma coisa. Então é importante você também saber se vender, né? Saber se divulgar. Eu sou um cara super marqueteiro. Eu descobri na minha locadora que o marketing era super aliado assim, para conseguir fazer as coisas. Quando eu fazia minhas mostras, elas saíam nos jornais, dava o dobro de pessoas, e as pessoas depois iam conhecer a minha locadora. E os meus filmes também, quando eu fazia, eu conseguia uma matéria, eu conseguia uma divulgação, as sessões sempre eram lotadas, eram cheias. Então eu percebi que era sempre importante pensar nesse marketing, né? E esse marketing eu sempre visualizei como para você conseguir se destacar, para você conseguir que a pessoa vá alugar na sua locadora em vez de alugar nas outras locadoras, ou que vai selecionar seu filme, em vez de selecionar outros filmes, ou que vai premiar o seu filme. Você precisa de um diferencial, assim. Eu acho que o diferencial é uma palavra muito importante, além do marketing. É você conseguir criar uma marca sua e que seja uma coisa que só você faça, que só você tenha, que só você sabe. E essa busca por esse diferencial, para mim, é uma eterna busca, assim, nos meus filmes, nos meus projetos, na minha locadora. Por exemplo, agora, no meio da pandemia, eu criei um espaço cultural onde tem locadora de filmes, DVDs, tem uma biblioteca de cinema, tem um centro de exposição, e é tudo grátis. Enquanto está todas as locadoras fechando, eu estou abrindo novas locadoras, mas de um pensamento de como espaço cultural, onde as pessoas vão lá para alugar um filme e acabam levando um livro, que vão lá levar um livro, acabam vendo uma exposição, que vão ver a exposição, acabam se inscrevendo num curso. Então, essas coisas complementares, eu acho que é importante, assim, como estratégia diferencial, e eu estou conseguindo aí fazer o espaço aí ficar conhecido, mesmo apesar da pandemia. E eu acho que com o cinema também não é diferente. Por exemplo, quando começou a pandemia, vou falar aqui um pouco assim, até desse momento que a gente vive aqui em termos de produção, o Bebeto Abrantes, um parceiro meu, falou assim, cara, e agora? Como é que a gente vai filmar? Não podendo sair de casa, o que a gente faz? E aí a gente desenvolveu uma ideia de fazer um filme, Quarentena, onde as pessoas não se encontravam presencialmente. A gente convidou 7 amigos para se filmarem com o seu próprio celular e diariamente enviar para a gente vídeos de até 2 minutos pelo WhatsApp. A gente recebia esses vídeos, eu falava com o Bebeto pelo telefone, o outro diretor, mandava para o editor pelo WhatsApp, o editor editava, mandava para a gente de volta. E a gente pensou assim, cara, a gente fazer um filme demora muito. Esse filme que a gente está filmando agora vai ser lançado daqui a um ano. Daqui a um ano eu não sei o que vai acontecer, e a pandemia já vai ser uma outra coisa, não sei nem se vai ser mais pandemia. E a gente resolveu fazer o filme e a cada 15 dias fazer um curta e lançar ele pela internet. Ou seja, a gente recebia os filmes da quarentena dos personagens, editava, lançava ele pela internet, já recebia críticas, já se preparava para lançar o próprio filme. Eram filmes quinzenais que iam acompanhando esses personagens, e no final o objetivo era juntar esses filmes e fazer um longa, né? Fazer reeditar e transformar num filme para cinema, que eu não sei se vai acontecer porque os cinemas estão todos fechados, mas assim, a gente conseguiu produzir quinzenalmente um curta-metragem sobre a pandemia. A gente conseguia esse ritmo online e esse universo assim é um outro tempo, né? É outra velocidade, e a gente conseguiu produzir apesar desse distanciamento, né? Eu comecei a palestra falando que o cinema é coletivo, e é um encontro também desse coletivo, né? E quando você não pode encontrar sua turma, como você faz, né? E a gente encontrou esse meio aí de conseguir fazer
continuar filmando de forma distanciada, assim. E aí o custo também, falando de custo, era muito barato também, porque as pessoas se filmavam, né? As pessoas eram os próprios fotógrafos, os próprios técnicos de som, eles já enviavam para a gente o vídeo já 70% pronto, pré-editado, né? E a gente só gastava dinheiro com o editor. Então foi um filme trabalhoso, né? Mas foi um filme muito barato, um filme possível, mesmo sem edital, mesmo sem patrocínio, mesmo sem poder sair para a rua para filmar. Fora isso, também eu fiz um outro projeto. Eu estou desenvolvendo uma simbiose entre teatro e cinema. Eu transformei um cinema aqui no Rio de Janeiro, no Estação Botafogo, numa sala de teatro. E eu faço uma coisa que eu chamo de peça-filme, que eu misturo teatro e cinema. Assim, tem um ao vivo com a projeção, uma interação dentro de um cinema. E aí eu estava desenvolvendo já algumas peças-filmes, e aí eu resolvi, nessa pandemia, inverter, já que a gente não pode levar as pessoas no teatro, fazer um filme-peça. A gente foi lá, uma equipe de 3 pessoas, câmera, o som e eu e o ator. O teatro estava fechado. Filmamos essa peça com uma pegada mais cinematográfica e fizemos um longa-metragem chamado Cinema é Minha Vida, sobre o François Truffaut. Vai ser lançado agora, mês que vem, num festival aqui no Estação Online. Fora isso, eu fiz, por exemplo, eu fui para a minha locadora, estava vazia, estava fechada, né? Durante um tempo ela ficou fechada, ela não podia abrir. E aí eu fazia webséries lá, eu dava dicas de filmes, assim, me inspirando nos DVDs que eu tinha lá na minha volta, um mundo de 28 mil filmes. Então eu dava dicas para as pessoas verem filmes em casa, onde encontrava os filmes. Então eu criei essa websérie chamada Quarentena na Cavídeo. Fora isso também, eu organizo um festival online, eu organizo um festival chamado Recine, que trabalha com imagens de arquivo, filmes com imagens de arquivo. Nesse momento também que a gente não pode filmar, é um caminho também interessante, né? Pegar imagens que já existem, né? Que a gente já filmou, ou mesmo que alguém filmou, ou mesmo que estão na internet, e aí trabalhar a edição e a finalização dessas imagens e ressignificar elas e fazer curtas, efetivamente, que você não precisa filmar, já está filmado, você usa imagens de arquivo. Então, eu fiz muitos curtas, muitos videoclipes, usando imagens de arquivo, uma coisa que eu gosto muito, assim. Você vai na internet, você encontra tudo, né? Você encontra qualquer coisa na internet, você consegue fazer um filme baixando essas imagens ou conseguindo nesses bancos de dados ou mesmo no acervo, Cinemateca, online. Tem muita coisa aí disponível. Se você pesquisar, você consegue material sem custo, né? E aí você brinca com ele, ressignifica e transforma num filme. E é uma outra possibilidade também de filmar, de fazer filmes em casa, sozinho, né? É um filme de edição, basicamente, um filme de pesquisa. E você vê muitos filmes aí de edição e pesquisa sendo feitos. Então, assim, eu fico sempre, como produtor, agora falando como produtor, pensando caminhos para viabilizar os meus projetos, né? Eu tento os editais, né? As pessoas acham que eu não tento, eu tento. Mas, às vezes, o edital você não ganha, às vezes não tem edital, como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Estamos, fora essa lei Aldir Blanc aí, mas pensando em termos de editais de curtas, de longas. A gente já há muito tempo que não tem edital. Tanto a Secretaria de Filme não tem edital, e agora a Ancine, que tinha também, está parada há 1 ano e meio. Então, a gente tinha que pensar como fazer filme sem edital, né? E o filme de edital também, o filme com estrutura, com grana, ele é muito bom, mas, ao mesmo tempo, eu falo que assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Nada é só bom e nada é só ruim. Fazer filme com grana, com estrutura, é muito bom, que você tem estrutura, você paga as pessoas, tudo fica um pouco mais fácil, mas, ao mesmo tempo, demora muito mais, né? Você precisa, entre captar, receber o dinheiro, filmar, finalizar e prestar contas depois, e lançar, é um processo, às vezes, de 5 anos, pensando aqui em longa-metragem, né? Curta é menos, mas, sei lá, curta 1 ano, 1 ano e meio. E, às vezes, você não consegue ficar 5 anos para fazer um filme, ficar 1 ano para fazer um filme. Eu não consigo. Eu quero fazer 5 filmes em 1 ano. Eu não quero fazer um filme a cada 5 anos. Então, eu tento os editais. Eu acho que todo mundo tem que tentar, porque uma hora você vai ganhar, apesar de ser difícil, você acaba sempre ganhando pela insistência e
pelos projetos, mas eu acho que você tem que pensar outros caminhos também. Você não pode também ficar preso aos editais, eu acho. Se eu tiver, como eu falei, né, em 15 anos de carreira, eu ganhei 12 editais, eu teria feito 12 filmes, eu fiz 300 filmes. Então, eu acho que você, enquanto está esperando os editais e o dinheiro sair, você tem que criar ali um caminho alternativo de filmes menores, filmes mais simples, exercícios, né, de realização. Eu acho que, como em qualquer profissão, você tem que praticar, né? Se você ficar 5 anos sem filmar, quando você for filmar, você vai estar enferrujado. Você vai ter dificuldade de se adaptar às novas tecnologias, às novas câmeras, às novas equipes. Por exemplo, a gente está vivendo um momento agora que está mudando tudo muito rápido, né? O celular passou a ser uma ferramenta utilizada para o iPhone, as câmeras estão cada vez menores, está tudo mudando. Se você ficar 5 anos sem filmar, quando você vai filmar, você não sabe mais nada daquilo ali. Já tudo mudou, já está tudo ultrapassado. E eu percebo que as pessoas precisam estar se renovando, precisam estar pesquisando, mesmo que não consigam fazer filmes, mas precisam estar sempre antenadas no que está acontecendo. Eu, como produtor, estou sempre de olho nos debates, nas palestras, nos fóruns, nos cineclubes, porque é ali que você descobre a novidade, como que o cara conseguiu viabilizar ali, como é que ele conseguiu filmar assim. Como eu falei aqui, o jeito que eu filmei na quarentena, eu vi já outras experiências também de pessoas filmando na quarentena. Então, assim, essas informações são muito importantes, né? Acho que a informação é muito valiosa, tão valiosa quanto o dinheiro do edital, assim. E você precisa estar sempre informado, precisa estar sempre antenado no que está acontecendo. Por exemplo, os próprios festivais. Tem muito festival que deixou de acontecer, que acontecia todo ano, e tem muito festival novo que surgiu por causa da pandemia, por causa da quarentena. Então, assim, se você não ficou atento, você perdeu aí chance de entrar em vários festivais que abriram durante a pandemia, que são festivais virtuais, né, como quase todos estão sendo. Uma coisa interessante pensar que a pandemia ela meio que democratizou um pouco mais o audiovisual, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Eu, que sou considerado um produtor pequeno, assim, tenho conseguido realizar mais coisas, e coisas até grandes, mais do que os grandes produtores, né? Os grandes produtores, eles dependem muito desse dinheiro grande, da Ancine, desses editais. E como agora não está podendo e não está tendo isso, quem está filmando agora são os independentes, somos nós. Quem está fazendo um filme atrás do outro, quem está lançando, são os independentes, são as pessoas que já estão acostumadas a estar sempre na luta e estar sempre ralando. E essa dificuldade que apareceu aí por causa da quarentena é mais uma de todas as que a gente já está acostumado a fazer. Então, não bloqueou a gente, quer dizer, pelo menos a mim, não me prendeu em nada. Na verdade, me estimulou a filmar mais, a fazer mais. Talvez não seja nem muito ético falar isso, mas eu nunca trabalhei tanto agora, na pandemia, né, na quarentena, do que antes. Eu estou trabalhando mais, porque é isso. Mostras, festivais, filmes, lançar um streaming, ver os filmes, pensar outras coisas, outros caminhos. Então, assim, por exemplo, por causa dessa Lei Aldir Blanc, eu não ganhei, mas vários amigos meus ganharam esse edital, e aí eu estou fazendo quase 14 projetos no momento agora. 14 entre filmagens, curadoria, cursos, lives, filmes, muita coisa rolando, e eu estou aí conseguindo beliscar um pouquinho aí dos projetos dos meus amigos e estou conseguindo continuar produzindo e continuar vivendo de cinema, né? Porque eu acho que assim, o meu sonho, assim, que eu tenho conseguido, muita dificuldade, mas eu tenho conseguido, é viver de cinema, né? Porque o cinema é minha profissão, é o que eu mais gosto de fazer, é o que é minha grande paixão. Então, poder viver de cinema, acho que é um privilégio, né? Poucas pessoas vivem só de cinema. Muita gente tem que conseguir outro trabalho, outra profissão, e aí na hora vaga faz filme. Eu consigo hoje viver de cinema, mas não é nada fácil, assim, eu atiro para todos os lados. Eu estou aqui dando esse curso, eu vim agora de uma live, eu criei um curso online, eu me filmei falando isso, eu vendo nas plataformas.
eu criei 2 festivais online, eu tenho filmado esses curtas meus aí que eu falei, filmes quarentenas, videoclipes, eu tenho feito de tudo, sim, não só fazer filme, né? Eu acabo tendo que sou professor de faculdade, faço hoje 4 cineclubes, e são funções e são às vezes atividades que eu não ganho dinheiro nenhum, mas ela abre portas, ela faz você ficar conhecido ou você é lembrado, que eu acho fundamental isso, assim, como que a pessoa vai te convidar para fazer uma coisa se você fica na sua casa lá escondido, não faz nada, quieto, ninguém não vai lembrar de você. Como eu falei no início, você tem que ser marqueteiro, você tem que saber se vender, e às vezes são esses outros eventos, às vezes eventos que você nem ganha dinheiro. Por exemplo, eu fiz várias lives agora na quarentena que eu recebi uma graninha, mas a maioria eu fiz de graça, porque eu sabia que ali eu estava divulgando o meu trabalho, estava divulgando a Cavídeo, né, que é a minha marca, a minha casa, minha produtora, e eu tinha certeza que aquilo lá alguma pessoa ia ver, ia convidar, ia fazer. Uma coisa vai levando outra, né? É importante a gente pensar que a gente não ganha só com dinheiro, a gente ganha, às vezes, em visibilidade, às vezes a gente ganha em conhecer novos parceiros, às vezes a gente ganha em divulgação também, visibilidade é a mesma coisa. Então, eu como produtor, eu sempre, quando vou entrar num projeto, eu sempre penso assim, aonde que a Cavídeo ganha eu entrar nesse projeto? Não tem dinheiro, tudo bem, mas quais os outros ganhos que eu posso ter? Vai divulgar a Cavídeo? Vai divulgar meus filmes? Vai divulgar meu trabalho? Vai divulgar a minha história? Isso você ganha. Você, às vezes, não ganha agora. Você ganha um pouquinho mais para frente. É uma coisa, inclusive, que eu aprendi na economia, né? Eu fiz faculdade de economia. No cinema, a gente pensa de uma forma errada. A gente, antes de fazer o filme, a gente já ganha todo o dinheiro antes. E aí quando a gente ganha todo o dinheiro, paga todo mundo, aí a gente vai e faz. O processo da economia é diferente. Você investe um dinheiro, produz um produto, vende esse produto, com o lucro desse produto, você recupera o que você investiu e com a sobrinha você investe num novo produto e aí você vai gerando a roda, né? Isso que eu quero dizer é o seguinte, às vezes quando eu faço um filme, ou produzo um filme, eu não ganho nada, né? No primeiro momento eu topo ganhar depois. Eu topo ganhar, ou eu convenço a minha equipe assim, ó, a gente não tem como pagar agora, mas assim que eu vender o filme, eu vou conseguir pagar vocês. E essa relação de confiabilidade que eu parceiros, permite isso. Vou dar um exemplo. O Cidade de Deus, 10 anos depois, que foi um documentário que eu fiz, eu queria muito fazer o filme, era o ano 2012, era o ano já dos 10 anos depois, o Cidade de Deus foi feito em 2002, né? E aí, se eu fosse entrar em editais e esperar o dinheiro sair, provavelmente eu não ia fazer 10 anos depois, ia ser o Cidade de Deus 15 anos depois. Aí eu falei, cara, vou começar a fazer, e aí eu acho que eu consigo, durante o processo, e me capitalizando. E aí eu cheguei para o meu grupo, né, para o meu coletivo, e falei assim, ó, tem esse projeto aqui que é um projeto vencedor, tenho certeza que ele vai dar certo, que ele vai ser visto, que ele vai ganhar prêmio, que ele vai ser vendido. Só que a gente não tem dinheiro nenhum agora. Quem topa começar a fazer o filme agora, e assim que o dinheiro for entrando, a gente vai pagando. E aí eu consegui convencer o pessoal e a gente começou a fazer o filme sem grana nenhuma. E aí, 2 semanas depois, saiu uma matéria no Globo, assim, no Jornal do Rio aqui, importante, falando do filme. E aí o Canal Brasil apareceu querendo entrar com 50 mil reais. E aí esses 50 mil reais já foi o primeiro orçamento que entrou. Já pude pagar um pouquinho cada um, também não era muito, mas, por exemplo, um cachê de um câmera, em vez de pagar R$1.000, eu pagava 300. O cara do som, em vez de eu pagar 800, eu pagava 250. E aí seguimos filmando, não paramos. E aí o dinheiro acabou. Aí eu resolvi fazer um crowdfunding, né? Eu comecei a pensar coisas que eu pudesse oferecer para o público em troca de ganhar alguma grana. E aí eu botei assim, ó, se você pagar R$50, seu nome está no filme. Se você entrar com R$100, você vai ganhar ingresso para a estreia. Se você pagar R$200, você vai poder acompanhar a filmagem. Se você pagar R$500, você vai participar de um churrasco com todos os atores do filme. E aí, inacreditável. E se você não tiver dinheiro, compartilha só esse post que
vou botar o nome de você lá no filme e tal. E aí deu certo, eu consegui 35 mil reais, assim, em 2 semanas. E aí continuei seguindo fazer o filme. E aí consegui pagar um pouquinho mais das pessoas. E aí acabou o dinheiro de novo, eu resolvi fazer uma festa e chamei os atores do filme para ser os DJs, né? DJs é pequeno, DJ Buscapé, consegui mais 10 mil reais. E aí acabei de filmar. Foram 40 diárias, era um longa, né? E eram muitos personagens e tal. Aí eu precisava de dinheiro para finalizar. Mas aí eu já tinha filmado tudo, já tinha conseguido uma mídia grande, já tinha feito o projeto ficar conhecido das pessoas. Então, eu entrei no edital de finalização e ganhei. Se eu tivesse, talvez, entrado no edital de produção, não sei se eu ganharia ou eu ia começar a filmar a partir dali. Né? Ali eu já estava 2 passos à frente, né? Já era um edital para finalizar. Eu ganhei 200 mil. Aí, com esse dinheiro, eu consegui pagar mais as pessoas ainda, me remunerei e conseguimos finalmente terminar o filme a tempo, num esquema híbrido de captação, né? Que envolveu Canal Brasil, envolveu crowdfunding, envolveu festa, envolveu edital também. Então, assim, a gente tem que ser criativo. A criatividade, eu acho que é fundamental, assim, ainda mais quando você está... Quanto menos você tem de estrutura, né? Quanto menos você tem de dinheiro, eu acho que você tem que ser mais criativo. E eu já estou acostumado a essa situação sempre de não ter dinheiro. Então, eu acho que isso, de uma certa forma também, o lado bom disso é que ele te obriga a sempre estar pensando coisas novas, sempre estar tentando se reinventar, seguir um caminho diferente. Eu acho que essa falta te faz ser mais criativo, você não se acomoda tanto. Eu fiz, por exemplo, um filme, eu ganhei um edital da Petrobras Cultural, de extração de vão, curta meu, eu ganhei 70 mil. E aí, eu nunca tinha ganho tanto dinheiro assim, para fazer um filme. Falei, cara, agora eu vou alugar grua, Steadicam, carrinho. Minha equipe agora, em vez de ter 5 pessoas, vai ter porção de gente, vou ter meus assistentes, vou falar que eu tive mais dificuldade de fazer o filme com essa estrutura, com essa elefante branco que eu criei, do que quando eu fazia o meu filme sem dinheiro. E tudo era difícil, sabe? Você pegar as pessoas em casa demorava um tempão, as pessoas se organizarem no set era mais um tempão. E aí como eu nunca tinha filmado com grua, com carrinho, com Steadicam, eu comecei a filmar, igual hoje o drone, né? Todo mundo quer usar drone e tal, e o filme nem pedia por isso. Acabou que na edição final, o filme era extremamente simples, era uma história de uma criança no subúrbio, não pedia isso. Só que eu nunca tinha usado isso e eu tinha dinheiro, agora eu resolvi que eu ia usar, mesmo sem precisar. E aí, no corte final, nenhum plano que tinha grua, carrinho, Steadicam entrou no filme. Acabou que tudo isso foi um desperdício de dinheiro, de tempo, e eu percebi que não é o dinheiro, né? Não é a estrutura, não é o excesso de coisas que vai fazer o filme ficar bom, né? Quantos filmes assim milionários com muita estrutura e grana não ficam bons, e às vezes uns filmes simples ficam maravilhosos. Tem um Adirley Queiroz, que é um super cineasta de Brasília, da Ceilândia, a maioria deve conhecer. Ele falou uma coisa para mim que até hoje eu fiquei com isso na cabeça. Ele fala assim: o orçamento de um filme é o dinheiro que você tem. Se você não vai deixar de fazer o seu filme nunca. Se você tiver 100 mil, você vai fazer o filme com 100 mil. Se você tiver 10 mil, você vai fazer o filme com 10 mil. Se você tiver R$1.000, você vai fazer aquele filme com R$1.000. Porque fazer o filme é uma necessidade sua. E o dinheiro que você conseguir é o dinheiro que você vai ter para fazer. Então, você vai ter que dar o seu jeito, reunir seus amigos, convencer as pessoas de receber depois, mas você vai fazer, você não pode deixar de fazer. Isso é muito importante. Assim. Eu acredito muito que o cinema é a prática, né? Por mais que você estude, por mais que você faça faculdade, na hora do set de filmagem é que você realmente ali está aprendendo assim como funciona, como acontece, Então é fundamental, acho que filmar, fazer, realizar. Eu fico vendo muito assim, eu produzo muitas pessoas e às vezes as pessoas ficam muito preocupadas assim que aquele primeiro filme dela tem que ser já uma obra de arte genial. Você vai ser o novo Glauber Rocha. E sabe, isso não é verdade, não vai acontecer. Então assim, não se preocupe, não tenha medo de errar, sabe?
fico vendo que as pessoas às vezes ficam anos escrevendo roteiro, sempre achando que tem que melhorar mais, tem que melhorar mais, tem que melhorar mais, e não faz. Então, assim, eu, por exemplo, eu sei que muita gente... Estou falando para vocês, esse é o caminho que eu escolhi, né? É o jeito que eu penso. Não quer dizer que é o jeito certo. Mas, por exemplo, eu não me importo de fazer 9 filmes ruins para fazer um 10º bom, entendeu? Eu acho que nesses filmes ruins aqui eu fui aprendendo, fui desenvolvendo, fui passando por experiências novas, eu fui aprendendo com um erro para acertar no meu 10º. Esse 10º aqui só ficou bom porque eu acho que eu fiz esses 9 ruins aqui antes, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que botar a mão na massa, ainda mais agora que a tecnologia digital permite que você faça filmes com um custo muito mais barato, de uma forma muito mais simples, entendeu? Então, eu acho que é muito importante assim, as pessoas fazerem, né? E esse fazer é muito bom, assim, que você conhece novas pessoas, você testa novas formas de filmar, né? Ainda mais no curta-metragem, aqui focando no curta. O curta é um formato, por si só, que é um formato que eu acho que a principal característica do curta é a experimentação, é você poder experimentar, sabe? O curta, eu não vejo o curta como se fosse um filme apenas que de menor duração, né? Um filme de 20 minutos e o longa é o de 70, né? Eu não acho que a diferença esteja só no tempo. A diferença, eu acho que é na forma de pensar o filme, na forma de realizar o filme. Eu acho que nessa possibilidade de você experimentar, você tentar uma coisa maluca e diferente, que às vezes no longa, pelo fato de ser muito caro, envolver muitas pessoas e demorar muito para você conseguir a grana, não seja o lugar ideal para você se arriscar tanto. Então, o curta é o formato de se arriscar, para você fazer as coisas mais malucas possíveis, para você errar, aprender com o erro, acertar, fazer um filme, aí não deu certo, aí faz outro, e aí pensa o filme com um plano sequência, aí faz um filme com câmera parada fixa, faz um filme sem câmera, faz um filme de edição. E eu acho que o curta é muito bom para isso. Assim, é um formato muito legal. Assim, é um formato mais simples, né? Mas, ao mesmo tempo, não menos complexo. Eu fico vendo também que as pessoas linkam muito o curta ao cara que está começando a fazer cinema. Eu discordo disso. Eu acho que o curta é apenas um formato, não significa que é quem não sabe fazer filme que está fazendo curta, né? Você vê que vários grandes diretores estão sempre fazendo curtas. Você vê aqui no Brasil mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Cal Guimarães, que é um cineasta mineiro super legal. Ele sempre está fazendo os longas dele, mas ele sempre está fazendo os curtas dele também, entendeu? Os curtas é aquilo que eu falei, talvez seja a válvula de escape dele. Quando ele não consegue fazer o longa, ele vai fazendo os curtas aqui para estar se exercitando, para estar se expressando, para estar inventando. E também outra coisa também interessante pensar eu sou meio caótico, eu vou mudando os assuntos assim, mas depois eu vou dar uma pausa e vou abrir para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta. As pessoas acham também que o curta não é um formato que dá retorno financeiro. Eu discordo. Eu ganho dinheiro com curta-metragem. Eu consigo vender os meus curtas, eu consigo vender para as televisões, eu consigo lançar no cinema meus curtas, eu consigo vender em DVD os meus curtas, eu consigo juntar vários curtas e transformar num longa. Ou seja, o curto e no caso, lógico, se você tiver um curta, você não vai conseguir viver, pagar suas contas com esse um curta, né? Porque às vezes você demora 6 meses para vender, às vezes demora 1 ano para você conseguir receber por causa de uma exibição que você fez no Sesc da vida. Mas se você tiver uma quantidade grande de filmes, como por exemplo, eu produzi 150 curtas. Todo mês eu vendo um curta, tem um curta meu passando num projeto remunerado. Às vezes os curtas estão meio parados ali, eu meio que ressignifico eles. Por exemplo, eu tinha 2 curtas sobre funk, documentários que eu tinha feito, estavam meio parados. E aí eu chamei outros 3 amigos que tinham curtas de funk, e aí reuni esses 5 curtas e transformei num longa. Assim, Funk Brasil, 5 visões de um batidão. Quase uns 5 vezes de favela também. E aí, como longa, eu consegui vender ele para um canal, consegui lançar ele no cinema de novo. O filme que estava esquecido lá, parado lá, ele voltou a existir
e voltou a dar lucro e voltou a ser vendido. Então, eu acho que o curta pode remunerar você sim, pode dar uma grana para você sim, mas você tem que, como eu falei, você tem que pensar estratégias e se movimentar para a coisa acontecer. Vou dar um outro exemplo aqui interessante. Quando você vai vender um filme, você vai oferecer um filme para um canal de TV, normalmente você manda um e-mail para a pessoa do canal que é responsável pela aquisição, né? Isso, até para quem não sabe, todos esses canais de TV, eles têm uma pessoa ali que é a pessoa responsável de ver os filmes e falar, quero comprar esse, quero comprar aquele. Então, essa pessoa da aquisição, você tem que descobrir lá o e-mail dela e mandar o seu filme. Se você mandar um curta, dificilmente ela vai comprar o seu filme. Porque o trabalho... Não, lógico, se o seu filme for um filme super premiado, super falado, ganhar festival, você vende. Mas, normalmente, se o filme for um filme que não foi ainda muito premiado e tal, você mandar um filme para a pessoa, ela não vai comprar o seu filme. Porque o trabalho que ela vai ter para fazer um projeto, para fazer um contrato, para legalizar aquilo, para efetuar efetivamente a venda, vai dar muito trabalho para ela e vai perder muito tempo dela. Então, isso aí eu aprendi na prática. Eu comecei a... Quando eu enviava os curtas para um canal Brasil, por exemplo, eu mandava logo um pacote de curtas. Eu mandava logo 10 curtas. Às vezes eram todos filmes da Cavídeo, às vezes eu convidava curtas de amigos meus que eu sabia que estavam prontos. E esses pacotes, ela acabava desses 10 filmes comprando 5. E aí ela fazia um contrato para comprar 5 curtas. E era muito melhor para ela fazer um contrato para comprar 5 curtas do que fazer um contrato para cada curta que você vendesse, entendeu? Então, esse macete, por exemplo, foi uma coisa que eu aprendi na prática, assim, mas é uma coisa que acontece também, entendeu? Então, isso que eu falei para vocês, você estar sempre atentos, estar sempre pesquisando, conhecendo. Por exemplo, quem são as pessoas que compram os curtas dos canais? Você tem que descobrir essas pessoas. Quem são os curadores dos festivais? Você tem que descobrir. Você tem que estar atento, você tem que estar ligado, você tem que ficar amigo dessas pessoas, ou criar um network com elas, ou as pessoas saberem que você existe, ou você manda um e-mail agradecendo, mesmo que não vendeu daquela vez, mas você tem que estar sempre abrindo portas, né? Eu falo que um produtor é o cara que fica abrindo portas e janelas para ele poder entrar em algum momento numa dessas portas e janelas. E se você brigar com as pessoas, se você está sempre fechando portas e janelas, sua vida de produtor não vai durar muito. Você vai chegar um momento que você vai ser queimado, o pessoal vai sempre falar, ih, aquele cara chato, putz, não, nem vou responder esse e-mail dele e tal. Então, assim, é importante o produtor ter uma boa relação com as pessoas. Uma pessoa fez uma tese sobre a Cavídeo e disse que o que a Cavídeo desenvolvia chamava marketing de relacionamento. Eu nem nunca tinha ouvido falar nisso, mas achei super interessante. Que o melhor marketing que você pode fazer é quando você faz uma coisa legal para outra pessoa, quando a pessoa sai satisfeita da sua produtora, ou da sua locadora, ou de uma reunião com você, aquilo ali vai te abrir várias outras portas, entendeu? E esse marketing de relacionamento é muito poderoso, né? É o boca a boca que a gente fala, né? Que é um cara que gosta do filme, aí ele fala para outro amigo para ver, que fala para outro amigo para ver. Eu lembro que eu li uma matéria na Veja que eu fiquei muito impressionado, que era assim, quando uma pessoa é bem atendida, ela fala para 3 pessoas que ela foi bem atendida. Quando a pessoa é mal atendida, ela fala para 15 pessoas. Ou seja, as pessoas preferem falar mal do que falar bem. Todo mundo que saia da Cavídeo, às vezes, da locadora chateada, porque, sei lá, o DVD estava arranhado, porque não gostou do filme, porque foi maltratado, você fala assim, caraca, menos 15 pessoas. Então, tinha essa coisa de querer sempre criar uma imagem positiva, ser um cara otimista e ter esse network. Lógico que também, às vezes, você tem que ser duro, às vezes você não pode também ser muito bonzinho demais, então as pessoas também pisam em você. Também já passei por várias situações dessas, também pessoas que eu ajudei muito, depois não teve o retorno, né? Tipo, eu ajudei, na hora que aquela pessoa podia me ajudar, ela não me ajudou, né? Então, também é uma pessoa que eu deixei para escanteio, fechei essa janela aqui e falei, não quero mais. E aí, eu acho que quem perdeu com certeza foi ela, assim. Mas, de qualquer forma,
é muito importante, eu acho, que essa relação entre as pessoas, né? Eu acho que a Cavide ela trabalha muito isso, né? Essa marketing de relacionamento, essa troca, essa rede colaborativa, né? Acho que isso é muito legal. Mas então, não parei de falar, já estou aqui falando quase há 40 minutos. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer saber alguma coisa. Bom, eu, como já te conheço, começo a falar para quebrar aí o gelo, né? Porque vai lá, Cláudia. você fica meio intimidado. Não, só queria comentar uma coisa. Já adorei, você sempre fala muito bem, foi ótimo. Podia te ouvir falar muito mais tempo. Prazer ter você aqui, Cláudia. Hilton está aí ainda? Achei que você tinha saído. Eu estava sem a imagem, eu não estava reconhecendo você pela imagem. Pois é. Eu hoje super cortei o cabelo, estou com a cara aqui, a cara fica mais bolachuda, enfim. Mas que bom. E você que conhece a história do Curta Cinema, eu só vou dar uma cortada, mas voltando para o Cavi, eu também não sabia essas coisas assim. Ele falou muito em redes. Acho que mais do que nunca o cinema de curta-metragem também é feito por redes. E todo trabalho também em cinema passa por redes de conhecimento, de contato, e de você ser aberto a conhecer outras pessoas, principalmente a escutar o outro, a saber outro ponto de vista. Isso faz parte do crescimento profissional da gente. A gente conhece você, Cláudia, desde o tempo da faculdade de cinema. Né? Eu descobri hoje, por exemplo, que o Cavi também é formado em economia. Ou que você também é, né, Ailton? Na verdade, a minha primeira formação é economia. Economia, eu sabia. Fazer cinema porque eu me encantei, eu queria trabalhar, me identificava mais. Mas nunca deixei de pensar de forma econômica na cultura, no cinema, o que isso representa, como é feito, sabe? E é uma rede de conhecimento e as pessoas estão sempre aprendendo, né? Também. É verdade. Mas eu ia falar, fala agora, desculpa interromper você. Muito bom. Não, imagina, muito bom encontrar você aqui também, Vânia. Agora, essa coisa da pandemia é bom demais a gente ir encontrando, ainda que virtualmente, né, as pessoas. Mas não, o Cavi estava falando a questão dos curtas, né, de grandes diretores fazerem curtas. Aí era só um comentário. Que eu me lembrei que eu vi um longa na Netflix, opa, quase que o celular caiu aqui, com vários diretores maravilhosos, e agora eu esqueci o nome, não sei se você viu esse filme, Cavi, que tem um curta filme de pandemia? Feito na pandemia, que tem Paolo Sorrentino. Rainha, eu acho que é o coordenador, diretor chileno, eu vi. É muito legal, eu esqueci o nome também, mas... Será que é feito em casa? É feito em casa, acho que é Made House. Eu acho que é isso, Made in House, alguma coisa assim. É fantástico esse filme. Quer dizer, nem todos são... Oi? O curta do Sorrentino é com um boneco, né? Ele faz a brincadeira. Eu acho o melhor de todos. É sensacional, né? Que é o encontro da Rainha da Inglaterra com o Papa. É o melhor, né? Achei muito... Homemade, exatamente. Homemade. Eu não estava querendo me lembrar, não conseguia. E aí eu acho que é uma boa dica aí para quem quiser ver. Não é todo regular, mas não são todos fantásticos os filmes, mas eu acho que é um bom exemplo dessa questão dos curtas feitos por grandes diretores, né? Foi uma lembrança que eu tive. Mas nas plataformas agora você encontra vários curtas, vários formatos, assim, não com a abundância que tem um longa, mas você encontra. Tem um documentário que é sobre... Sofia Loren. A Sofia Loren. Da Sofia Loren. É maravilhoso. Né? O que você faria se fosse Sofia Loren, né? Maravilhoso. Esse eu vi também. Muito bom.
Mas você encontra agora... também, e outras plataformas devem encontrar filmes mais ousados. Assim, é uma questão de cada um ter uma plataforma. É muita opção, né? A gente agora tem muita opção próxima a gente com a pandemia. Certeza. Tem que saber o que você está procurando. Com certeza. Aproveitando o gancho, fica aqui uma ideia aqui para o Ailton de fazer uma plataforma, um canal Curta Cinema, né? Um canal só de curtas. Seria ótimo. É mais complicado, infelizmente. Eu adoraria, assim, na realidade. Acho que assim, até o próprio festival esse ano que a gente vai estar gravando, nem tudo vai estar aberto, mas vai ter vai ser editado, vai ter uma coisa tudo em parceria. A gente vai querer botar alguma dessas atividades Masterclass dentro do canal do YouTube, para que as pessoas possam ter acesso àquelas perguntas. Porque sempre o festival é um pouco também a arte do encontro, né? Você encontrar, falar sobre coisas que interessem, sobre filme que você assistiu, sobre seus projetos, falar sobre produção, porque a gente aprende. Se você falar com esse processo todo de produção, é que eu também sou produtor, né? Você sabe, a gente passa por esse processo e está sempre se aprimorando e aproveitando. Claro que com conhecimento, com o tempo de estrada, você adquire um pouco mais conhecimento e mais relacionamento, mas essa circulação é necessária, né? Sim. Deixa eu pegar aqui a deixa, Cavi, tem uma pergunta para você aqui no chat. A pergunta da Paula, não sei se ela quer fazer, eu vou ler, Paula, qualquer coisa você entra aí e fala. Ela pergunta se a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da cota de tela para filmes nacionais vai alterar o cenário de produção audiovisual atual. Então, essa questão aí, eu não domino totalmente, mas com certeza a gente sabe que a gente tem 3.000 cinemas, né? E esses 3.000 cinemas, eu acho que 10% só passa filme brasileiro, né? Muito pouco, né? A maioria dos cinemas passa os filmes americanos, os filmes europeus, até o circuito de arte. A gente concorre, por exemplo, quando eu vou lançar meu documentário no Grupo Estação, eu estou competindo com um filme que ganhou Cannes, né? Que é um filme que o Estação passa também. Então, você ter essa cota de tela garantida, ela obriga os cinemas. Lógico que o Estação nem precisa dessa cota, que ele já passa, filme brasileiro o suficiente. Mas, por exemplo, um Cinemark da vida, eles organizam até um festival de cinema brasileiro, que eles fingem que eles são bem intencionados, mas o festival é justamente para cumprir a cota. Eles são obrigados a fazer todo ano. Então, assim, esse festival do Cinemark de cinema brasileiro, ele só existe porque tem uma obrigação de cota de filme brasileiro lá, para passar lá, entendeu? Então, se a gente não tiver essa proteção política, nessa proteção do nosso país, do nosso governo para o nosso cinema, a gente não vai conseguir competir com Avengers, com Mulher Maravilhas. Quem vai querer ver o nosso filme lá, independente da raça, ou vai querer ver um Avengers, entendeu? Então, acho que é importante essa coisa da cota, sim. Você vê países como a França, por exemplo, elas protegem muito o cinema francês. O cinema francês é muito visto pelos franceses, e aqui no Brasil o cinema brasileiro não é visto pelos brasileiros, né? Eu vejo isso na minha locadora. Quando eu fui abrir minha locadora, olha que louco. O vendedor, isso em 97, ele foi lá oferecer filmes para mim. Aí eu falei assim: pô, tem algum filme brasileiro para comprar, para botar na minha locadora? Ele falou assim: não, cara, filme brasileiro não aluga, filme brasileiro é ruim, não faz isso não, cara, você vai perder dinheiro. Aí eu fiquei meio assim: será? E aí eu lembro que eu fui ver 2 filmes no cinema que me impactaram muito, foi o Baile Perfumado, depois eu vi o Central do Brasil, em 97. Eu fui tão impactado desses filmes que eu falei assim: cara, o cinema brasileiro é muito... É que eu acho que as pessoas não conhecem ou não sabem. Eu vou especializar a cabine de cinema brasileiro e vai ter só cinema brasileiro lá. E hoje em dia aluga pra caramba. Os filmes que mais alugam na minha locadora são cinema brasileiro. Então, muito assim, legal. Saber trabalhar, saber divulgar. Por exemplo, na minha locadora, assim, botar no lugar mais visível os filmes brasileiros, dividir por diretores. Todo esse marketing é uma espécie de proteção para o nosso cinema, que o governo poderia fazer com essa lei aí da cota de filmes brasileiros, que eu acho que é fundamental. E assim, a gente está sendo, aos poucos, sendo minado, né? Cada hora é uma coisinha nova, ruim, né, acontecendo. É a cota de filmes que não foi assinado, é a diretoria da Ancine que não... É a Cinemateca de São Paulo que é tomada, que não abre. Aí
você não percebe, quando você vê, você está sufocado, o cinema brasileiro está sufocado e sem ar, né, literalmente. E todas essas coisinhas, essas ações, elas somadas fortalecem o nosso cinema. Então, eu acho fundamental a gente tentar lutar por essa cota, mesmo que seja uma questão mais política do que... Por exemplo, eu, como produtor, não sei se eu tenho muito poder e força para mudar isso, mas temos que nos unir, né? Temos que criar nossas associações e pressionar lá os sindicatos, que vão pressionar lá os deputados, que vão pressionar lá o governador, e por aí vai. Vi, eu acho que o Ailton queria fazer uma pergunta. Não, eu queria falar sobre, assim, de uma forma, explicar mais economicamente, se as pessoas não entendem por que vai ser bom. É prático, assim, a gente precisa de ter um local para escoar a produção, e se a gente proteger a produção local, a gente vai desenvolver essa produção. Qualquer outro produto, o carro para desenvolver, quando entrou no Brasil, as indústrias, tinha um incentivo fiscal até que a indústria brasileira pudesse alcançar e competir com a indústria estrangeira. Nós temos uma indústria estrangeira completamente dominante e tem que ter leis para preservar a nossa indústria, não só a indústria enquanto produto audiovisual, mas principalmente a cultura. Se a gente não levar a Brazilian Way of Life, não é? A gente está tão consumido pelo American Way of Life que a gente tem que ter o Brazilian Way of Life. Nós temos a nossa cultura. E a nossa cultura que nos representa, que nos vende e que vai ajudar aos outros produtos, sejam eles os carros, sejam eles todos os outros produtos que tem, com a imagem que o cinema e a cultura brasileira pode representar no exterior. Sabe? Também tem, por isso essas leis são importantes e não têm que ser discutidas e comparadas com outros incentivos que todos os outros setores têm que ter. O papel do Estado é gerir pelo bem do cidadão, sabe? E é o bem de todos os cidadãos, e não de todos os cidadãos, e não só de um, ou de pouco, de um grupo privilegiado. Justamente quem tem menos é que tem que ser mais ajudado, né? Não tem que ajudar já o cara que já tem muito. Por exemplo, quando chegam os Star Wars da vida, vêm para o Brasil, o imposto que a Ancine cobra para deixar um Star Wars ser lançado no cinema é o mesmo imposto que ela cobra para um filme independente brasileiro ser lançado. Não pode. Nosso filme vai ser visto por 2.000 pessoas, o outro vai ser visto por 2 milhões de pessoas. Não tem como taxar da mesma forma o Star Wars do que um filme brasileiro, entendeu? E isso acontece. Então, assim, hoje nós temos mais acesso ao cinema francês, ao cinema britânico, ao espanhol, porque eles têm políticas que ajudam a promover, que eles produzem e chega a outros países. A gente precisa fazer isso também. O Varilux, né? Eu acho que é uma iniciativa, tem incentivo, acho que, do governo francês para divulgar o cinema francês pelo mundo, pelo Brasil, né? Não é o exemplo. Lá tem muita rede de proteção pequenas que são estruturas de instituições, autarquias que fazem a estrutura para que a indústria audiovisual francesa consiga produzir tanto quanto a produção estrangeira, né? Lá tem recorte de tela, tem tudo. Um outro exemplo também legal, que está novo agora, que saiu até na capa do Globo recentemente, foi a China, né? A China está conseguindo... os filmes nacionais chineses lá superou o Avengers. E o mercado interno consome muito cinema chinês mesmo, assim, e eles só deixam lançar, acho que 10 filmes por ano americanos, grandes, no mercado chinês. Ou seja, é isso. Ele sabe que se botar um Titanic, botar todos esses... vai competir com o filme chinês. Então, de uma certa forma, eu sei que às vezes isso... O pessoal fala assim, mas isso aí é censura, isso aí, não sei o quê, tem que deixar o mercado funcionar livre. Mas a gente tem muita desvantagem, eles têm muito dinheiro, assim, então chega a ser até covardia dizer que tem que deixar o mercado seguir por conta própria, né? Essa coisa meio liberarista, assim, sabendo que é isso, o cara tem 15 milhões de reais para lançar um filme e a gente tem 15 mil reais para lançar um filme. Não dá para... É uma coisa tão disparate, uma coisa tão gritante, que lógico que a gente tem que ser protegido, sim, sabe? Então, essa lei da cota é uma das coisas que ajuda um pouquinho a gente. Não ajuda tanto, não, mas ajuda um pouquinho. Eu acho que qualquer iniciativa que ajude é bem-vinda, né? Porque
É difícil, é isso. Como viver de cinema no Brasil, né? Lançar um filme no cinema, hoje em dia você não ganha, você gasta para você lança seu filme no cinema, você não ganha dinheiro, você gasta para lançar, você gasta para fazer, você gasta para lançar, depois você paga para as pessoas verem teu filme. Quando que você vai ganhar dinheiro? Tem que ter algum momento que você tem que ganhar dinheiro. Então, talvez essas leis aí de proteção ajudem isso a acontecer, né? Fortalecer o nosso mercado. A gente fala de mercado de cinema, na verdade a gente não tem um mercado consolidado, a gente não tem um mercado. Mercado é pessoas que todo dia vão lá, por exemplo, a Globo talvez seja o nosso único mercado cinematográfico, audiovisual, que é um mercado. O cara vai lá todo dia bater carteira, filmar, final do dia vai lá, assina o ponto, ganha o seu salário, o cara vive daquilo, ele tem o salário dele mensal. O pessoal que vive de cinema faz um filme, depois ganha uma grana, depois fica 5 anos sem fazer, e aí não tem dinheiro, não sabe como... Tipo, não é o dia a dia dele, não é o trabalho dele diário, assim, que deveria ser, né? Mas a gente não tem mercado para isso, a gente não tem estrutura suficiente para conseguir absorver todas essas pessoas e dar trabalho para todo mundo e ter todo mundo poder fazer filme. Então, assim, é uma situação difícil. Então, mais do que nunca, temos que sair da nossa casinha, né? Pensar caminhos alternativos. Assim, eu trabalho só nesse viés, né? Eu sempre estou procurando caminhos alternativos e, com muita luta, tenho conseguido seguir, né? A K-Video é uma produtora já que existe há 15 anos. É um tempo bom, razoável para uma produtora. Eu li uma pesquisa também que eu fiquei apavorado que 90% dos negócios que abrem fecham em menos de 5 anos. Eu lembro quando a K-Video superou 5 anos, eu comecei a comemorar. Pô, já sou os 10% que passou as estatísticas, né? E falou que 10 anos é muito pouco a quantidade de empresas que conseguem sobreviver em 10 anos de existência. Eu já estou há 15. Já estou bem, já estou melhorando a minha situação. E vamos com tudo. Cavi, tem 2 perguntas aqui, uma do Jorge e a outra da Paula. Vou ler a da Paula primeiro, porque ainda é sobre a cota de tela, tá? Ela lembra aqui que essa cota está assegurada desde 2001, por medida provisória. O Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado do Rio Grande do Sul alegava inconstitucionalidade, ela lembra. O STF confirmou agora que é constitucional. E a questão é a seguinte: na prática, isso altera algo no mercado audiovisual? Claro, tudo isso que eu falei, que a gente falou agora, em função dessa cota de tela. Eu acho que é isso, é mais dias para filmes brasileiros estarem passando nos cinemas, né? Uma obrigatoriedade desses grandes cinemas de shopping também passar filmes brasileiros também, entendeu? Então, claro que isso ajuda, claro que isso é fundamental. E claro que isso precisa existir e precisa aumentar, crescer, para a gente poder se beneficiar realmente disso e ver isso retornar para a gente financeiramente, né? O Jorge aqui pergunta sobre, ele lembra do streaming, né? Se isso não é uma alternativa para os produtores sem grandes recursos. Total. Por exemplo, hoje, antigamente, o caminho tradicional que o filme tinha era festivais, né? Primeiro momento para você ganhar visibilidade, ganhar prêmio, ter críticas boas, criar um burburinho sobre o seu filme. Depois você lançava ele nos cinemas. Depois dos cinemas, você vendia para um canal de TV. No último momento, você disponibilizava no streaming ou na internet. E depois, sei lá, vendia DVD, fazia outras coisas lá complementares. Hoje em dia, esse caminho, esse formato já mudou todo. Tem gente que já está lançando direto no streaming, tem gente que já lança direto na internet. Eu acho que justamente essas transformações que eu falo para vocês têm que ficar atento. Por exemplo, nesse momento, o cinema, quer dizer, antes da pandemia mesmo, a sala de cinema para o cinema independente era quase uma vitrine. Quando você lança um filme no cinema, é obrigado a ter críticas nos jornais, é obrigado a sair uma matéria, as pessoas valorizam mais o seu filme. Pô, estreou no cinema, deve ser bom, né? Não estrearia no cinema. Então, acho que o cinema
hoje é mais uma vitrine, não é onde o filme vai ser mais visto, mas ele vai ajudar a dar visibilidade para o seu filme, para você aí conseguir ganhar dinheiro nas outras plataformas, ou ser visto nas outras plataformas. Por exemplo, Cidade de Deus, mais uma vez um exemplo do meu filme. Ele passou em festivais, passou bastante em festivais, depois eu estrei ele no cinema. Eu estrei em 60 salas, um documentário é bastante coisa. Mas ele não foi muito visto, ele foi visto por acho que 3.000 pessoas, que é muito pouco. Passou no Canal Brasil, foi visto por mais pessoas também, super legal. Mas quando ele entrou na Netflix, está na Netflix até hoje, cara, ele ganhou o mundo, ele está passando em 130 países. Eu viajo, assim, às vezes, viajei agora para o Chile, e quando eu falei que eu era o diretor do filme, todo mundo na mesa ali tinha visto o filme já, entendeu? Virou quase um cartão de visita. Eu vou em viagens internacionais, a Netflix consegue alcançar, sei lá, o meu porteiro do meu prédio viu Cidade de Deus 10 anos depois por causa da Netflix, entendeu? E eu nem ganhei tanto dinheiro assim com o filme na Netflix. Mas ele foi no streaming que ele realmente ganhou o mundo. Por mais que eu achasse que ele realmente... ele passou em 60 festivais internacionais, eu viajei pra caramba, passou em 60 salas de cinema, passou no Canal Brasil várias vezes, toda hora está sendo repetido. Mas foi no streaming, no Netflix, que ele realmente foi visto pela multidão toda e pelo mundo todo, entendeu? Então, assim, é um filme que, se eu voltasse atrás agora, de repente eu nem lançaria nos cinemas, eu lançaria direto pela Netflix, ou pelo streaming, ou o que seja. Por exemplo, tem um outro caso aqui importante falar. O Amazon Prime é um canal meio... concorre com o Netflix, né? Ele tem um modo de trabalho diferente. Ele não compra o seu filme. Você entra em contato com um agregador, né? É uma empresa que está apta a fazer o upload do seu filme no canal Amazon Prime. Então, você bota o seu filme lá de graça e você ganha por visualização, entendeu? Cada 3 meses você ganha um relatório e você recebe por número de pessoas que viram seu filme. Já na Netflix, não. A Netflix, no meu caso, ela compra o filme, ela licencia, ela paga uma grana por 3 anos. E aí, se for visto por 1 trilhão de pessoas, eu não ganho mais nada além disso. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho certeza que se eu ganhasse por visualização Cidade de Deus 10 anos depois na Netflix, eu teria ganho 10 vezes mais do que eu ganhei quando eles me pagaram. Eles me pagaram $20 mil, eu tive que fazer 10 legendas, eu gastei $10 mil em legendas, ou seja, eu ganhei $10 mil, que é 50 mil, é um bom dinheiro. Mas se eu ganhasse por visualização, provavelmente eu teria ganho muito mais do que isso, porque eu sei que o filme está sendo muito visto. Eu estou fazendo já a 3ª renovação do filme de licenciamento para a Netflix. Lógico, eu me aproveito do fato que o Cidade de Deus original, primeiro, né, é muito visto e querido no mundo inteiro, e acaba que as pessoas ficam curiosas para ver o meu documentário. E foi uma questão também, falando de marketing aqui. Quando eu fui pensar o nome do filme, eu pensei em várias coisas. Eu pensei 10 anos depois, como ele é. E aí eu falei, cara, o nome Cidade de Deus é uma marca, é muito forte. Eu até fiquei com medo de ser processado, sei lá, a Disney, que é a dona do filme original, né, não achar que não podia, mas acabou que não deu nada, e deu certo. Então, até quando eu lancei no cinema, eu fiz um marketing meio tentando enganar, dizendo que era uma continuação do primeiro filme. Esse pessoal caía nessa, ia lá ver meu filme. Nem divulgava que era documentário, assim. Mas é isso, você tem que usar as suas armas, você tem que pensar na sua estratégia, né? E às vezes dá certo, às vezes não dá. E cada filme, é muito interessante falar isso. Não existe um caminho certo e um caminho errado. Eu acho que cada filme tem o seu próprio caminho, né? Você lançar um Cidade de Deus 10 anos depois para o público é muito diferente de lançar sei lá, o Riscado, que é um outro filme que a Cavide produziu, do Gustavo Pizzi. É um outro caminho, é um outro público, ou o mesmo público, mas é diferente. Então, eu acho que tem que pensar também que cada filme tem que ter sua própria tem sua estratégia específica, né? Essas distribuidoras que pegam uma fórmula de lançar filme e tentam lançar da mesma forma todos os filmes, sempre dá errado. Porque é isso, um filme tem o Paulo Gustavo, outro filme tem 15 milhões, o outro filme foi para Cannes, o outro filme... cada um tem o seu caminho. Por exemplo, o Kleber Mendonça Filho é um grande exemplo aí de cara estrategista, né? Cara que pensa os caminhos para o filme seguir e como fazer aquilo. Eu acho que é uma coisa importante, nós, produtores e realizadores,
sermos estrategistas, pensarmos a longo prazo o que fazer com o seu filme, até na hora que você está filmando, você já pensar aonde que ele pode passar. Por exemplo, com essas multiplataformas, você fazer um filme focando a internet é diferente de fazer um filme focando o cinema. A linguagem do filme é diferente, o tempo do filme é diferente, a forma que você filma pode ser diferente, tem que ser diferente. Então, por exemplo, um amigo meu, o Ian SPF, né, que criou o Porta dos Fundos, ele estudou comigo na faculdade, da Estácio, e ele foi um desbravador da internet, né? Eu lembro que ele falou para mim assim, Cavi, chega de festival, vamos botar nosso filme na internet. Eu falei, pô, tá maluco, Ivan? Como é que a gente vai ganhar dinheiro na internet? Olha que louco. O cara ficou hoje milionário, eu estou aqui pobre. Mas eu acho que é isso, é você tentar... E aí ele foi descobrindo. Os primeiros filmes do Porta dos Fundos tinham 15 minutos. Ele foi percebendo que quanto menor era o filme, de tempo, mais ele era visto, né? Mais vezes ele era visto. Então, ele foi aprendendo como funcionava a internet, o que o pessoal queria ver, como que você tinha que filmar. Eram closes, eram filmes com pouco cortes, eram cenas, plano de sequência. Você vai descobrindo isso fazendo, na prática. E, hoje em dia, ele é uma grande referência. Então, acho que a gente também tem que pensar, quando a gente for fazer um filme, aonde a gente quer passar, aonde a gente quer chegar com aquele filme. Eu acho que tudo isso tem que ser pensado lá no início também. O ideal, né? Às vezes não rola, mas é bom que role. Você como produtor, olhe lá para frente, né? Por mais que esteja muito distante ainda, quero fazer um filme para passar em Cannes. O que eu preciso fazer? Vou entrar nos fundos, iniciar. Depois vou tentar coproduções internacionais com a França. O Gustavo Pis é um bom exemplo. Eu produzi os primeiros 2 longas dele, o Riscado e o Pretérito Perfeito. E eu sei que ele queria muito esse lugar dos festivais internacionais. E aí, quando ele fez o Benzinho, com a Tati Leite, já não foi comigo, ele passou por cada etapa dessa. Ele começou primeiro nos fundos internacionais, depois ele foi procurar os coprodutores internacionais, e aí demorou 6 ou 7 anos para o filme ficar pronto e ser lançado, mas ele estreou em Sundance, depois passou em Berlim, Roterdã, sei lá, e bombou aí pelo mundo todo. Então, assim, ele lá atrás ele criou a estratégia dele, demorou, teve que ter muita paciência, muito trabalho, mas ele conseguiu alcançar lá o objetivo dele, entendeu? Então, acho que nós, produtores, temos que pensar assim também. Mais alguma pergunta? Tem do Jorge. O Jorge, na verdade, falando do streaming, o Jorge podia abrir a câmera, hein, Jorge? O Jorge tem experiência de 12 anos em marketing de exibidores e ele fala exatamente isso. Se o streaming é uma alternativa viável, ainda mais nesse momento, será que no futuro ele não vai ser o algoz das salas de cinema? Então, eu estava conversando essa semana com a Adriana Hatz e o Luiz, lá do Grupo Estação. A gente estava pensando sobre isso, né? Será que quando abrir as salas agora, daqui a, sei lá, 1 ano que seja, as pessoas vão parar de ir ao cinema? Será que agora que as pessoas se habituaram a ver filme em casa, pelo streaming, será que o pessoal vai querer ir ver filme no cinema? Como é que vai ser isso? Como pensar isso? Entendeu? Acho que é uma questão bem atual, é a questão do momento. Mas eu acho assim, minha opinião, né? Eu também não sou o dono da verdade, eu também não sei tudo. Mas eu acho que os cinemas sempre vão existir. Eles vão ser um lugar assim de nicho, né? De filmes, eventos, por exemplo, as pré-estreias, mesmo esses filmes grandões, eles vão fazer pré-estreias nos cinemas e depois vão estar no dia seguinte no streaming. Mas acho que aquela coisa do encontro, do evento, né? Temos que transformar nossas sessões de cinema em eventos. Eu tenho feito isso lá na Cavi, eu faço mostras, e aí eu faço sessões que tem depois debates, festas, eu chamo um curta para abrir antes do longa, para a galera também trazer mais gente para ver o curta e acabar vendo o meu longa. Então, você tem que pensar a sua estratégia e transformar aquilo num evento. Eu acho que as pessoas... Por exemplo, se você for pensar assim, a abertura do Festival Curta Cinema, sei lá, vou dar outro exemplo aqui, Cachaça Cinema Clube, aquele cinema clube que tinha.
Era um evento, não era só para ver o filme, sabe? Era para encontrar as pessoas, era para ir depois beber cachaça, era para depois ir para festa. Então, muita gente ia, às vezes, para a festa e acabava vendo o filme. Muita gente que ia para o filme acabava ficando para a festa. Então, essas novas estratégias, eu acho que vão ter que ser pensadas. Assim. Simplesmente ir lá e passar o filme como era feito antigamente, eu acho que não vai ser o suficiente. Eu acho que temos que pensar coisas que agreguem valor àquela exibição, àquela sessão. Por exemplo, chamar os atores para debater o filme depois. Por exemplo, eu fiz isso. Eu lancei um filme chamado... caramba, esqueci agora. O filme do Bruno Safat com a Leandra Leal. Tinha vários atores famosos. Caramba, esqueci o nome do filme. Aí quando toda segunda-feira a gente fazia uma sessão e levava... Tinham 4 atores famosos no filme. Tinha o Júlio, tinha a Leandra Leal, tinha o João Miguel. Toda segunda a gente fazia um debate e levava um ator diferente, não levava nunca os 4 de uma vez. Primeiro foi com a Leandra Leal, aí foi uma galera para ouvir a Leandra Leal. Aí na outra segunda foi o João Miguel, aí foi uma galera para ouvir o João Miguel. Então a gente percebeu que as pessoas, até que já tinham visto o filme, queriam lá para ouvir o que a Leandra Leal tinha para falar sobre o filme, ouvir ela, ou pedir um autógrafo para ela, ou tirar uma foto com ela. Então, isso é uma estratégia que eu fiz e me ajudou. Durante as 4 segundas-feiras, que são dias que ninguém vai ao cinema, segunda-feira, sempre lotava a sessão do Éden. O nome do filme chama Éden. E deu certo, entendeu? Mas, assim, temos que pensar em estratégia. Os cinemas vão ter que pensar em estratégias para conseguir fazer as pessoas voltarem às salas de cinema, né? Porque eu acho que tudo é muito o hábito, né? Por exemplo, as pessoas deixaram de ter hábito de ir nas locadoras. As pessoas gostam de ir na locadora. Você fala com todo mundo, fala assim, pô, a locadora era tão legal, a gente ia lá, conversava com um balconista, pegava os filmes, via a capa, ficava lá, encontrava outras pessoas. Mas ninguém mais vai na locadora. Por quê? Se é tão legal, se é tão maneiro, por que a pessoa não vai mais? Porque o hábito mudou. As pessoas mudaram os hábitos dela. Meu medo com essa pandemia se prolongar muito, que o hábito de ir ao cinema mude. E as pessoas que antigamente falavam assim, não, eu gosto de ir ao cinema, esse filme eu quero ver no cinema. Ah, não, vou ver no streaming mesmo. Não, eu já fiz o meu telão aqui na minha casa, aqui no cinema. Então, assim, a gente não pode... Minha preocupação é que o hábito mude e as pessoas deixem de querer ir ao cinema e o hábito novo agora seja ficar em casa vendo filme. O que eu acho muito pobre, né? Porque eu acho que a experiência de ver filme numa sala grande, numa tela grande com som e depois encontrar as pessoas. Essa coisa que o Cineclube faz, por exemplo, de debater o filme depois, acho uma estratégia muito legal, assim, também porque você vê o filme, depois você pode falar sobre o filme com os caras que fizeram o filme, né? Lá em Tiradentes, eu lembro que é um festival que eu vou sempre. Às vezes eu achava o filme chato, mas o debate era tão legal depois, o diretor falava tão bem do filme que eu passava a gostar do filme, mudava a minha opinião por causa do debate. Então, assim, é muito doido assim, você ver o filme e depois você ouvir as pessoas falando como que fizeram, o que pensaram, quais foram as referências e tal. E aí mudou minha opinião, por exemplo. Então, assim, eu acho que temos que ser criativos, pensar estratégias. Quando eu falo nós, o cinema, a indústria do cinema, né? O exibidor, o distribuidor. Você vê, um exemplo de sucesso, né? Um case de sucesso em distribuição foi a Vitrine Filmes. A Vitrine Filmes ela focou em filmes pequenos, em filmes alternativos que, teoricamente, ninguém ia ao cinema para ver, eram filmes que normalmente eram fracassos de bilheteria. Ela criou mini-mostras, sessões vitrines, fez aquilo virar meio cult, chamou, conseguiu mídia, e hoje em dia ela consegue ganhar dinheiro lançando filmes independentes, filmes pequenos. E é uma coisa que era impossível, nenhum distribuidor ganhava dinheiro lançando filme alternativo que passava em Brasília, Tiradentes. Ela conseguiu fazer isso. E ela hoje cresceu, né? Tudo mudou um pouco, assim, mas ela conseguiu ganhar dinheiro distribuindo filmes independentes, que era uma coisa que ninguém conseguia. Mas ela foi criativa, ela foi esperta, ela criou a rede dela, ela foi criando as estratégias dela e ela conseguiu sucesso. Então, temos que criar as nossas estratégias, criar as nossas redes, criar os nossos grupos, nossos parceiros, para que os nossos projetos sejam um sucesso também. É isso aí. Quem mais tem uma pergunta para o Cavi?
Só queria comentar uma coisa em cima do que o Cavi falou, não é pergunta, não. Mas eu acho, Cavi, que o hábito de ir ao cinema, eu acho que não vai deixar de existir, não. Eu já conheço gente que tem telão em casa. Eu tenho um amigo que eu vou na casa dele muito tempo antes de pandemia. Ele já tem não tem um telão, mas ele tem um projetor e ele não vai ao cinema, ele só vai ver filme em casa, ele faz umas sessões para uns amigos, eu vou na casa dele ver filmes numa parede com que parece um telão, ok. Mas ele é uma pessoa que não gosta de sair de casa. Agora, quem gosta de ir ao cinema, eu acho ótimo ir lá para encontrar com os amigos, para encontrar com ele, já que ele não vai, é uma pessoa muito querida, ele não vai à rua, então eu tenho que ir à casa dele para encontrá-lo. Mas, assim, eu acho que nada substitui a magia de entrar numa sala de cinema, naquela sala escura, e eu acho que tem pessoas que pensam assim. Eu converso com algumas pessoas que continuam querendo ir ao cinema. Eu concordo com você. Por exemplo, vou te falar um outro exemplo de mudança que a gente nem percebe. Antigamente, as sessões de 8 da noite eram as mais lotadas, eram as mais concorridas. Por causa da violência no Rio de Janeiro, as sessões de Estação Botafogo, por exemplo, que vai muito pessoal mais idoso, velhinho, eram sempre as mais vazias, porque as pessoas pararam de querer sair de casa à noite para ir ao cinema, porque tinham medo de ser assaltado. Então, assim, você vê, a violência no Rio provocou uma mudança no hábito e as sessões da tarde, que eram as mais vazias, passaram a ficar mais cheias. E o próprio cinema, por exemplo, o Estação, ele criou aquela sessão Mariola, que toda última sessão de segunda-feira à noite é a metade do preço. Deu certo, começou a encher antes da pandemia. Mas são coisas, às vezes, que a gente não controla. A própria pandemia, eu acho que é isso que eu falo. Eu acho que muitas pessoas vão ter medo de voltar ao cinema, vão demorar a querer voltar ao cinema. Eu tenho ido a salas de cinema agora na pandemia. Eu sei que às vezes é até meio chato falar isso, porque você está vendo a situação. Eu tenho esse que não sai de casa e tenho um amigo com mais de 60 anos que está indo direto ao cinema e que não tem medo. E diz, é ótimo, está vazio, e ele sai direto de casa. Esse é o destemido. Então, tem os opostos. Os cinemas, como estão vazios, e como tem um super aparato de segurança, de limpeza, eu acho muito mais seguro o cinema do que o banco, ir ao supermercado, andar pelo aterro do Flamengo, andar na praia, entendeu? E as pessoas ficaram assim, não, cinema eu não vou, de jeito nenhum. Mas, tudo bem, respeito, cada um tem sua opção, a sua escolha. Eu acho que fica aquela coisa do ar-condicionado, porque pensa que o ar-condicionado não está limpo, sei lá, precisa ficar fechado no ar-condicionado muito tempo, deve ser isso, eu acho. Eu tenho um pouco isso ainda. Mas, por exemplo, no banco tem ar-condicionado também, no supermercado tem ar-condicionado. Claro. Tem ar-condicionado. Só que você vai ficar menos tempo, né? Supostamente. Entendi. Né? Acho que é um pouco isso, né? Mas tem gente que está. Eu tenho 2 amigos que estão indo direto, e esse então, que tem mais de 60 e que vai assim direto, eu fico abismada, né? Enfim, por isso que eu acho que tem para todos os gostos. Não, eu acho que não vai acabar nunca o cinema, vai existir. Mas talvez vai sofrer uma transformação, entendeu? Sim, talvez vai ser, os cinemas vão ter que se reinventar também. O Estação está passando por isso. Eu estou ajudando aqui a fazer, vai ser a primeira mostra Festival Estação Virtual, eu estou ajudando eles, vai ser agora em abril, vai começar, vão ser 80 longas que a gente vai passar. Eles fugiram quanto puderam da plataforma digital, e agora eles estão vendo que não dá mais para fugir, então tentando criar a própria plataforma deles. Eu acho que agora vai ser um híbrido, né? Eu acho que vai ter um pouco dos dois, né? Não vai ser só cinema nem só streaming. Eu acho que vai ser um balanceio, né? Ele vai ganhar um pouquinho de dinheiro aqui e um pouquinho de dinheiro aqui. E no somatório talvez compense, né? No ano passado, por exemplo, eu nunca conseguia ir para a Mostra de Cinema de São Paulo. Eu não tinha grana, não tinha tempo, enfim.
E aí, no ano passado, eu consegui ver 20 e tantos filmes, porque estavam online, estava um preço legal, enfim, e estava fácil de acessar, tinha muita coisa gratuita também. Maravilhoso. Você por isso muito... também. Pois é, vi muita coisa da Mostra de São Paulo. E eu pensei que a Estação fosse fazer o festival online também no final do ano, mas acho que eles não conseguiram patrocínio, né? Então, aí não rolou. Mesmo uma plataforma digital é super cara também, né? E tem toda uma mística. E é isso, o pessoal do Estação já é um pouco mais velho também, tem dificuldade com as novas tecnologias, né? O que está todo mundo passando, né? Você vê, eu tenho dificuldade. A minha filha, por exemplo, ela entra no celular, nas plataformas, ela baixa tal. Eu não sei fazer. Peço ajuda para minha filha de 15 anos para poder fazer as coisas, às vezes. Eu também tenho dificuldade. Eles devem regular com a minha idade, 50 e poucos, acho que é por aí. Olha, gente, eu vou ler aqui rapidinho o que o Nilson falou aqui, porque eu acho que é muito representativo aqui desse sentimento, né? Ele diz: até ficar na fila do cinema tem sua magia. Aquela expectativa de ver o lançamento é muito gostosa. Acho que isso não vai... Ir ao cinema é singular. Com certeza, Nilson. Com certeza. Então, eu acho que eu finalizo aqui o nosso curso com essa mensagem linda que a Ailton deixou aí para a gente, que eu acho que é isso, né? Eu também sou apaixonado por cinema. Eu também, como diretor de cinema, poder lançar um filme... eu sofro lançar meu filme online, assim, pensando que poderia estar no Odeon lotado de amigos, quando acaba todo mundo se abraçando, depois vai no bar comemorar. Isso não tem preço. Não foi o Nilson. É o Nilson. O Nilson, eu ia corrigir depois. Foi o Nilson. O Ailton teve que sair porque tem um debate agora no YouTube, lá ele teve que sair, o debate dos realizadores, ele teve que sair correndo. Foi o Nilson que falou, o Nilson Mota. Então, concordo totalmente com o Nilson. Vamos torcer para a gente conseguir voltar nossas pré-estreias. O Festival do Rio, maravilhoso, né? Eu me formei como cineasta e aprendi cinema vendo os festivais, vendo 4 filmes por dia, na fila lá para entrar, na fila as pessoas que eu conhecia, na porta dos cinemas. É uma coisa que não é insubstituível, né? Mas estamos nesse momento difícil aí, temos que pensar alternativas, mas com certeza a saudade para estar junto e estar no cinema lotado e ver seu filme ser aplaudido não tem preço, né? Cavi, posso te pedir um favor? O Marco fez uma pergunta aqui. Será que você responde antes da gente encerrar? Claro. Ele pergunta o seguinte: como é que funciona o seu trabalho de produtor de projetos que não são seus? Você recebe roteiros, outros projetos? O seu trabalho é exclusivamente no Rio ou você se aventura por outros lugares do Brasil? Então, eu já fiz vários projetos fora do Rio, só que essa distância atrapalha bastante, sabe? Por mais que hoje em dia a internet te aproxime, não estar junto ali, eu acho que ainda é difícil. Mas eu já fiz vários projetos. Eu fiz projeto com o pessoal do Recife, já fiz projeto com o pessoal de São Paulo, já fiz projeto com o pessoal do Espírito Santo, já fiz projeto com o pessoal do Ceará. Eu faço, mas a maioria dos projetos são mesmo do Rio. Assim, para mim é mais fácil. E os projetos, assim, eu estou num momento de transição, né? Eu produzia muito. Eu estou querendo agora produzir menos e fazer mais. Eu quero desenvolver mais o meu lado de diretor, né? Que ficou um pouco de lado. Eu estou nesse momento focando mais em ser diretor. Mas como eu sou viciado em fazer filme, eu não consigo parar de produzir filmes também. Mas normalmente eu sou a escolha dos projetos que eu faço. Isso que pouca gente sabe disso. Eu vou falar para vocês aqui, mas eu sou uma pessoa que eu escolho um projeto mais pela pessoa. Às vezes o projeto nem é tão bom, mas aquela pessoa eu admiro, eu quero trabalhar junto, eu quero ter uma experiência ali, conhecer aquela pessoa, eu admiro aquela pessoa. E aí eu, às vezes, escolho um projeto em função da pessoa, mais do que do projeto em si. Às vezes eu nem leio o roteiro. Por exemplo, tem um cara que eu admiro muito, que é o Alain Ribeiro, que é um cineasta independente. Quando ele me liga assim, Cavi, quer
quer produzir um filme meu? Eu falei, quero. Eu falei, mas não te mostrei o roteiro ainda. Eu falei, não tem problema. Eu quero porque eu gosto de você, eu gosto do seu cinema, eu gosto do que você pensa, do que você fala. Então, às vezes, eu perco um pouquinho na qualidade técnica para ganhar na qualidade humana. Assim. Eu sou um cara que vou pela pessoa mais do que pelo roteiro. Às vezes quebra a cara também, né? Às vezes a gente boa vira má, às vezes o projeto é ruim, não dá em nada, mas eu acho que a experiência de fazer um filme é muito mais que só fazer o filme em si, né? Acho que o processo, né, de encontrar as pessoas, os meus amigos são as pessoas que eu trabalho, são as pessoas que eu faço filme junto, entendeu? A Cavide é uma grande família, você fala assim, a família Cavide. É minha mulher, meu primo, meu amigo, é o cara que eu estudei na faculdade. Eu tenho essa coisa da relação humana forte, assim, sabe? Às vezes isso é ruim, mas o jeito de eu trabalhar é esse, assim. Como eu falei, cada um tem o seu jeito. Às vezes, não é o roteiro que me chama a atenção, é a pessoa. E aí eu acabo escolhendo os projetos assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Bacana. Bacana. Bom, então a gente vai encerrando, né, Cavia? Agradecendo a todos, em especial ao Cavi Borges, e em especial também a todos vocês que estão aqui com a gente no Curta Cinema. Às 20 horas tem um debate dos realizadores, ainda tem muita coisa ainda pela frente, tá? Obrigada, gente. Diga, Cavi. Valeu, obrigado. Eu que agradeço tudo, para mim é uma honra aí poder falar um pouco do meu trabalho aí. E agora as pessoas que não conhecem os filmes da Cavide, procurem na internet, tem meu canal do Vimeo com todos os filmes lá, canal do YouTube. Eu sou o cara que libera os filmes para a pessoa ver. Então, quem não conhece aí, corre lá ver o filme meu. Vou fazer isso agora, Cavia. No intervalo do curso, eu vou entrar no Vimeo. Tchau, gente. Obrigada.